Olá, divas e divos! Voltei com mais um conto, dessa vez um conto extraordinário do grande Edgar Allan Poe, O Barril de Amontillado. Uau! Tudo a ver com esse momento que estou vivendo. Eu sempre fui uma grande apaixonada por vinho, mas por beber, né? Nos últimos tempos eu tenho me dedicado a aprender. Ontem, inclusive, eu participei de uma confraria online de degustação de vinhos, promovida pelo meu amigo sommelier Elisandro Castro, também junto com a Frasca Pizzaria. E foi um evento bem interessante, cada um no seu cantinho, né, em função desses cuidados todos de Covid, mas com aquela magia incrível que o vinho pode nos proporcionar, ainda mais uma degustação às cegas em que você não sabe os rótulos que estão aí envolvidos, e aí então a gente descobre preciosidades, verdade. E também desmascara alguns vinhos que nem sempre são tudo aquilo que os rótulos apresentam. E o que é Barril do Amontillado? Esse é um conto típico de Edgar Allan Poe, clássico. Edgar Allan Poe, ele foi um super escritor norte-americano, é um dos precursores do gênero de ficção policial. Ele tem um estilo sombrio, seus contos são geralmente contos envolvendo terror, bem interessante. E Amontillado é um tipo de vinho típico da região de Andalucia, na Espanha. Só que esse conto se passa na Itália. O Barril de Amontillado foi escrito em 1846. Vamos lá? As 1000 ofensas de Fortunato eu as suportei da melhor forma que eu pude. Mas quando ele se atreveu a me insultar, eu jurei vingança. Você que me conhece tão bem, conhece a natureza da minha alma, não há de supor, entretanto, que eu tenha dado voz a uma única ameaça. Em algum momento eu seria vingado. E isso era ponto pacífico. Algo tão definitivamente decidido eliminava a ideia de risco. Eu não devo apenas punir, mas punir com impunidade. Um erro não é corrigido se o vingador é punido pela vingança. Da mesma forma, não é corrigido quando o vingador fracassa em se fazer sentir como tal por quem cometeu o erro. Deve ficar claro que nem pela palavra nem pelo ato dei a Fortunato motivo para duvidar da minha boa vontade com ele. Continuei, como de costume, a sorrir para ele, e ele não percebeu que no meu sorriso agora vinha da ideia da sua imolação. Ele tinha um ponto fraco, Fortunato. Embora em outros aspectos fosse um homem a ser respeitado e até mesmo temido, ele se gabava de conhecer vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito virtuoso. Na maioria das vezes, o seu entusiasmo é adotado para servir ao momento e à oportunidade. Para praticar alguma falseta, né? Uma falseta sobre os milionários britânicos e austríacos. Na pintura e nas joias, Fortunato, assim como seus compatriotas, era um charlatão. Mas em matérias de vinho, olha, vinhos antigos ele era sincero. Nesse aspecto eu não diferia dele de forma significativa. Eu era habilidoso nas safras italianas e comprava grandes quantidades sempre que podia. Era quase crepúsculo em uma noite, durante a loucura suprema do carnaval, quando encontrei o meu amigo. Ele foi se aproximando de mim com uma simpatia excessiva, porque tinha bebido demais. O homem usava uma fantasia de bufão. Trajava uma roupa justa, listrada, na cabeça um chapéu cônico com guizos. Eu fiquei tão satisfeito por vê-lo que pensei que nunca mais deixaria de apertar a mão dele. Eu lhe disse: meu caro Fortunato, foi uma sorte encontrá-lo. Você hoje está, olha, surpreendentemente bem. Mas eu devo te dizer que quero aproveitar. Eu recebi um barril do que parece ser amontillado. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Como? Disse ele. Amontillado? Um barril? Impossível, ainda mais no meio do carnaval. Por isso eu tenho as minhas dúvidas, respondi. E fui tolo bastante para pagar o preço de um amontillado sem consultá-lo sobre a matéria. Não consegui encontrá-lo e estava com medo de perder a barganha. Amontillado. Eu tenho minhas dúvidas.
Amontoado, disse ele. Como você está ocupado? Disse eu. Estou a caminho da casa do Lucchese. Se alguém tem instinto crítico, é o Lucchese. E ele me dirá: Lucchese? Lucchese não consegue discernir o amontoado de Xerez. E ainda assim, alguns tolos acham que o seu paladar e o dele se equiparam, né? Venha, venha, venha. Vamos lá para os seus porões. Mas, meu amigo, disse eu não vou abusar da sua vontade. Eu percebo que você tem um compromisso. Vou lá procurar o Lucchese. Não tem nenhum compromisso, não. Vamos. Meu amigo, não. Não é o compromisso, mas o resfriado forte com o qual percebo que você está aflito. Os porões são insuportavelmente úmidos, estão incrustados de salitre. Vamos lá mesmo assim, resfriado não é nada. Amontoado. Você foi enganado. E quanto ao Lucchese, ele não consegue discernir o Xerez de amontoado. Assim falando, Fortunato tomou-me pelo braço, colocando uma máscara negra de seda e puxando o roquilé para perto do corpo, permiti que ele se apressasse em direção ao meu palácio. Não havia nenhum criado na casa. Eles tinham escapado para festejar em honra à época, e eu tinha dito a eles que não deveriam retornar à manhã seguinte. Eu tinha dado ordens explícitas para que não deixassem a casa. Essas ordens seriam suficientes, eu sabia, para assegurar que todos desapareceriam imediatamente tão logo eu virasse as costas. Peguei das arandelas 2 archotes, dei um a Fortunato e o conduzi por vários conjuntos de sala até a arcada que levava aos porões. Passei por uma escada longa em caracol, pedindo a ele que fosse cauteloso enquanto me seguia. Em dado momento, chegamos ao pé da escada e ficamos juntos no chão úmido das catacumbas de Montresor. Os passos do meu amigo eram vacilantes e os guizos do seu chapéu tilintavam à medida que ele andava. O barril, disse ele. Calma, tá mais adiante. Mas observe as teias brancas que brilham nas paredes dessa caverna. Ele se virou na minha direção e olhou os meus olhos com 2 órbitas opacas que destilavam a ramela de intoxicação. Salitre? Ele perguntou pouco depois. Salitre, respondi. Há quanto tempo você está com essa tosse? Meu pobre amigo ficou impossibilitado de responder por vários minutos. Não é nada, disse por fim. Bem, eu disse. Vamos voltar, sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz. E pensar que um dia eu fui isso também. Você é um homem que deixaria saudade, sabe? Não há problema. Vamos voltar. Você vai ficar doente. E eu não posso ser responsável. Além disso, o Lucchese... Basta, disse ele. A tosse não é grande coisa. Não vai me matar. Não vou morrer de uma tosse. Bom, verdade, respondi. E de fato eu não tenho intenção de alarmá-lo à toa, mas você deveria usar de toda a precaução. Quem sabe um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. E então dei um tapinha no gargalo de uma garrafa retirada de uma longa fileira de conterrâneas que descansavam sobre o mofo. Beba, eu disse, oferecendo a ele o vinho. Ele levou os lábios com um olhar lascivo, fez uma pausa e balançando a cabeça para mim, com informalidade, com os guizos tilintando. Bebo, disse. Bebo aqueles que repousam ao nosso redor. E eu para que você tenha vida longa, meu amigo. Ele pegou no meu braço mais uma vez e seguimos em frente. Esses porões são extensos, hein? Os Montresor, respondi. Eles eram uma família importante e numerosa. Como é mesmo o brasão da família? É um enorme pé humano de ouro em um fundo azul celeste.
O pé esmaga uma serpente enfurecida cujas presas estão enterradas no calcanhar. E o lema? Nemo me impune lacessit, que significa em latim, ninguém me fere impunemente. Bom, disse ele. O vinho faiscava nos olhos dele e os guizos tilintavam. Até mesmo minha imaginação se aqueceu com Médoc. Passamos por paredes de ossos empilhados com pipas e tonéis misturados até os recessos mais profundos das catacumbas. E parei mais uma vez e dessa vez fui enfático, segurei Fortunato pelo braço acima do cotovelo. O salitre, eu disse. Tá vendo? Ele aumenta, pende os mofos nos porões. Estamos abaixo do leito do rio e as gotas de umidade pingam entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde demais, sabe? A sua tosse, eu sei que você não pode. Não é nada, disse ele. Vamos em frente. Ah, certo, me passa um outro gole aí de Médoc. Abri um garrafão de Du Grevet e o entreguei a ele. Ele esvaziou num só gole. Os olhos piscavam com uma luz violenta. Ele riu, atirou a garrafa para cima num gesto que não entendi. Olhei para ele com surpresa. Ele repetiu o movimento, um movimento grotesco. Ah, você não compreende? Não, respondi. Mas então você não é da Irmandade? Como assim? Eu disse. Você não é maçom? Ah, não, sim. Eu sou maçom. Ah, impossível! Você é um maçom? Sim, um maçom, respondi. Um sinal. Me dê um sinal que você é um maçom. Ei-lo, respondi, tirando uma espátula das dobras do meu roquilé. Seu galhofeiro, ele exclamou, recuando alguns passos. Mas vamos prosseguir até o seu amontilhado. Que assim seja, eu disse, recolocando a ferramenta sobre a capa e mais uma vez oferecendo o braço a ele. Ele recaiu pesadamente sobre o meu braço e continuamos em nossa rota em busca do amontilhado. Passamos por uma cadeia de arcos baixos, descemos, atravessamos, descemos outra vez, chegamos a uma cripta profunda, no qual a podridão do ar fazia com que os nossos archotes mais brilhassem do que flamejassem. No ponto mais remoto da cripta, aparecia outro espaço ainda menor. Suas paredes tinham sido cobertas com restos mortais empilhados até o alto do porão, como nas grandes catacumbas de Paris. 3 lados desta cripta interior estavam ornamentados desta maneira. No 4º lado, os ossos tinham sido arrancados e jaziam promiscuamente sobre o chão, formando uma pilha de bom tamanho em um ponto. Da parede assim exposta pelo deslocamento dos ossos, podíamos perceber que havia ainda outro recesso. Parecia não ter sido construído com um fim específico, mas simplesmente formava o espaço entre 2 enormes suportes do teto das catacumbas e tinha ao fundo uma das paredes circundantes de granito sólido. Foi em vão que Fortunato ergueu a tocha fraca, empenhando-se em espreitar a profundeza do recesso. A luz frágil não nos permitia ver o fim. Vá em frente, eu disse. Lá dentro está o amontilhado. Quando Lucchese... Ele é o ignorante! Interrompeu o meu amigo, dando os passos vacilantes para frente, enquanto seguia bem de perto. Em um instante ele chegou à extremidade do nicho e, vendo seu progresso impedido pela rocha, ficou ali, desnorteado. No instante seguinte, eu o tinha agrilhoado ao granito. Na superfície dele havia 2 grampos de ferro, a 2 pés de distância um do outro na horizontal. De um deles saiu uma pequena corrente e do outro um cadeado. Depois de ter passado a corrente pela cintura, foi um trabalho de mais ou menos alguns segundos para prendê-lo. Ele estava embasbacado demais para resistir. Eu tirei a chave
e saí do recesso. Passe a mão, eu disse. Sobre a parede você não conseguirá deixar de sentir o salitre. De fato, é bastante úmido aqui. Mais uma vez, deixe que eu implore para que você retorne, não é? Então eu certamente terei de deixá-lo, mas antes devo dar a você todas as pequenas atenções ao meu poder. O amontoado! Exclamou meu amigo, ainda não recuperado da sua perplexidade. É verdade, o amontoado. Ao dizer essas palavras, ocupei-me da pilha de ossos das quais falei anteriormente. Atirando-os para o lado, logo revelei uma quantidade de pedras e argamassa. Com esses materiais e com a ajuda da minha espátula, comecei a subir com muito vigor uma parede na entrada do nicho. Mal tinha sentado a primeira fileira da alvenaria quando descobri que a intoxicação de Fortunato tinha, em grande parte, desaparecido. A primeira indicação que tive disso foi um choro gemido baixo que vinha do fundo do recesso. Não era o choro de um homem bêbado. Então houve um longo e obstinado silêncio. E eu assentei a segunda fileira, a terceira, a quarta, e então eu ouvi a vibração furiosa da corrente. O ruído durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse prestar atenção com maior satisfação, eu interrompi o meu trabalho e me sentei sobre os ossos. Quando por fim o tilintar cessou, continuei com a espátula e terminei sem interrupção a quinta, a sexta, a sétima fileira. A parede estava agora quase na altura do peito. Eu fiz outra pausa e, segurando o archote acima do trabalho de alvenaria, lancei alguns raios débeis sobre a figura lá no interior. Uma sucessão de gritos altos e estridentes explodindo repentinamente da gargalhada da figura acorrentada. Pareceu arremessar-me para trás com violência e por um breve instante eu hesitei, estremeci. Desembainhei o espadim e com ele comecei a escarafunchar o recesso, mas a reflexão de um só instante me deixou tranquilo. Eu coloquei a minha mão sobre a estrutura sólida das catacumbas e me senti satisfeito. Me aproximei novamente da parede, respondi aos gritos dele em volume e força, fiz isso e o clamor passou. Era agora meia-noite e minha tarefa se aproximava do fim. Eu já tinha completado a oitava, a nona e a 10ª fileira. Tinha terminado uma parte da 11ª e a última fileira. Restava uma única pedra a ser encaixada e cimentada. Ele lutava contra o peso da pedra. Eu lutava contra o peso da pedra. Coloquei-a parcialmente na posição destinada, mas então veio do nicho uma risada baixa que me levantou os cabelos. Foi seguida por uma voz triste que eu tive dificuldade em reconhecer como a do nosso nobre Fortunato. A voz disse: uma piada muito boa. De fato, é uma piada muito boa, uma excelente galhofa. Nós vamos rir muito disso no palazzo, tomando nosso vinho. O amontoado, eu disse. Sim, o amontoado. Mas não está ficando tarde? Não estarão esperando por nós no palazzo, a senhora Fortunato e os outros? Vamos embora. Sim, é claro. Vamos embora, disse eu. Pelo amor de Deus, Montresor! Sim, eu disse. Pelo amor de Deus. Mas ao proferir essas palavras, eu fiquei esperando em vão por uma resposta e fui ficando impaciente. Chamei alto. Fortunato! Nenhuma resposta. Chamei outra vez. Fortunato! Ainda assim, nenhuma resposta. Enfiei um archote pela abertura restante e deixei que caísse lá dentro. E de lá veio uma resposta apenas um tilintar de guizos. Meu coração ficou nauseado devido à umidade das catacumbas. Apressei-me para pôr fim à minha última tarefa. Forcei a última pedra para sua posição e cimentei-a.
Contra a nova alvenaria, reergui a antiga muralha de ossos. Pela metade de um século, nenhum mortal os perturbou. In pace requiescat. Descanse em paz. Que achou disso? Uau! É terrível, hein? Que vingança, que sangue frio. Fiquei até sem voz, tossindo e imitando a voz do nosso nobre Fortunato aí, desesperado na catacumba, morrendo emparedado. Ai, gente, que horror! Pois é, essa é uma característica de Edgar Allan Poe. Ele tem ótimos contos. Em breve quero trazer aqui novos contos dele para vocês. Espero que você tenha gostado desse conto. Se você está assistindo pelo YouTube, curta o canal, assine, coloque as notificações aqui, aperte o sininho para você receber sempre as notificações dos vídeos do canal. Além de contos, eu também faço reportagens sobre a Serra Gaúcha, contando sobre nossa cultura, nossa gente, tudo que tem de diferente aqui, que muitas vezes não aparece na mídia, certo? Também você pode estar me ouvindo pelo Spotify, pelo SoundCloud. E se você está nesses canais e quiser me assistir, você pode me seguir no Instagram, @Relato Serra Gaúcha. Foi um prazer ficar na sua companhia. Grande beijo e até o próximo!